Muito bem, pessoal, estamos de volta agora para fazer aquele bate-bola, jogo rápido, ver as principais partes e etapas do processo de transferência e adaptação do que é poda dentro de um sistema convencional para a poda em um sistema agroflorestal. Então, pega aí o material onde você já colocou, anotou tudo que nós vimos na aula 25.1, porque agora é a aula 25.2. E aí, vamos sanar todas as dúvidas, porque daqui a pouco eu vou deixar vocês fazendo a atividade. Meu diretor, na tela. Olha aí, aula 25.2. E, professor Jefferson, falamos de poda. E aí, como nós falamos de poda, temos que lembrar duas situações. Duas situations. Lembrar o que é poda tradicional e depois objetivo da poda em SAFs e realizar a transição disso para isso. Disso o que, professor? Do ambiente agricultura tradicional para o ambiente de uma agricultura em sistema agroflorestal, que é totalmente distinto. Então, olha só, vamos ver os slides, senão a gente vai ficar lendo isso aqui. Primeiro, lembrar o quê? Que poda, ela compreende um conjunto de operações que se efetua em uma cultivar. O que é isso, professor? Lembrar que quando você faz essas operações, você suprime, você tira, você delinea a arquitetura daquela árvore. Você vai tirar um galho, um ramo, para estimular o desenvolvimento de brotos. Aí os brotos vão dar galhos. Esses galhos vão ser galhos vegetativos. Galhos não, ramos, desculpa. Galho já é adulto. Ramos, produção e ramos vegetativos. E aí esses ramos, vasos vegetativos lenhosos, vai dar a arquitetura arbórea da planta. Esse é o objetivo de uma poda, o que, professor Jefferson? Tradicional. E essa poda tradicional, ela pode ser de formação, condução, poda de formação, poda de condução, poda de formação, poda de produção, que é para galhos vegetativos e galhos de floração, podas de fitossanitárias e podas preventivas. Então nós vimos que nós temos aí, 5. Cadê? Cinco tipos de poda. Mas, professor, a gente vê nas cartilhas 4 tipos de poda. Sim, porque foram suprimidas. Ponto. Tá errado a gente colocar somente as 4? Não! Mas você tem que saber que existem 5! Ok! Volta agora aqui. Então, aqui pronto. Vimos qual é o objetivo da poda? Num sistema tradicional. Transpondo isso para o sistema agroflorestal, cara, nós temos que entender que dentro de um sistema tradicional, ST, aqui, vou colocar aqui, aqui é minha área de produção. Como é que vai estar as plantinhas? Elas vão estar enfileiradas horizontalmente, enfileiradas verticalmente, transversalmente, direitinho, de acordo com o processo de incidência solar, de acordo com o processo do sistema de irrigação, para evitar o processo de competitividade nutricional e aeração, favorecendo desta forma o processo de produção, evitando porque a flor, ela precisa ter uma incidência solar.
Eu preciso ter uma quantidade de ramos vegetativos. Eu preciso ter uma quantidade de ramos de floração para que isso culmine na quantidade de frutos. O meu pé de maracujá tem que me dar 15 frutos. 60, eu tenho que a cada 10 plantas eu tenho que colher tantos sacos de frutos. Isso é determinado já no processo de... como é o nome? De planejamento. Agora, professor, oi. Se nós formos por SAFs, isso aqui é uma área, eu separei. Não, bota grosso aqui, Jefferson. Eu separei, pinta. Separei aqui, área tradicional da área de SAFs. Na área de SAFs, como é que é a estratificação? A estratificação é horizontal, são 3 estratificações principais e 5 subestratificações. Agora imagina tu misturar as duas em relação à poda. Temos que lembrar sobre o que, professor? Passa. Não. Vou passar. Isso aí já falei. Onde é que está? Adubação. Isso. Temos que lembrar sobre a adubação, processo de adubação. E o processo de adubação vem de encontro aqui. Processo de adubação, crescimento, arquitetura, FUST e economia, viavelmente econômico. Falamos do que também, professor Jefferson? Falamos da base. Qual é a base estrutural de uma poda? O princípio das podas. Aí, pessoal, a base, o conceito, serve tanto para plantas de um sistema tradicional quanto para plantas de sistema agroflorestais. Só que agroflorestais ela é mais específica. De acordo com o que, professor? Com a planta silvestre, planta nativa, pois ela tem uma propriedade ecológica. Então, a poda tem que estar relacionada com a interação da fauna e flora específica daquela localidade. Antes de você pensar somente no produto final. Então, nós estamos vendo aí que nós temos a primeira poda, segunda poda e a terceira poda. A primeira poda, ela tem um objetivo. É ramos, o que, pessoal? Secundário. Ramos secundários. Os ramos secundários é o objetivo da poda, da primeira poda. A segunda poda tem os ramos terciários. A segunda poda, primeiro é secundário, secundário são ramos terciários. E a terceira poda são ramos quaternários. Professor, esses ramos se dividem em quê? Esses ramos vão se dividir em ramos de produção e ramos vegetativos, que são totalmente diferentes o objetivo. E eles vão dar o quê, professor Jefferson? Eles vão dar a arquitetura arquitetura, a gente viu lá na frente, cadê? Lá na frente, arquitetura herbácea. A arquitetura herbácea da cultivar. E o que é isso, professor Jefferson? É isso aqui, Essa arquitetura que a gente chama lá no cacau como taça, meia taça ou taça invertida, que é diretamente proporcional ao raio de ação do diâmetro do coroamento. Tá bom? Tá bom, prof. Aqui, meu diretor.
Meus queridos, agora eu vou deixar vocês fazendo as atividades, daqui a pouco eu te volto para a gente fazer as correções. Tchau. Muito bem, pessoal. Vamos fazer uma coisa? Agora que vocês finalizaram a atividade, é o momento que nós vamos sanar algumas dúvidas que possam ter surgido durante o processo de elaboração da resposta. Então a gente vai fazer assim, ó. Eu vou colocar a pergunta, eu vou ler a pergunta. Algumas vezes eu leio a resposta, mas o que eu faço sempre é comentar a resposta. Na hora que eu estiver comentando a resposta, você vai perceber assim, professor Jefferson, eu não escrevi do jeito que está aí. Eu escrevi com as minhas próprias palavras. Está errado? Não, não está errado. Mas é bom lembrar uma coisa. A importância, existe a importância, a necessidade de você inserir no seu processo de escrita, elaboração da sua resposta, determinadas palavras técnicas. Então, se você não colocou essas palavras técnicas, mas você descreveu essas palavras técnicas, no momento que eu estiver comentando, você sublinha o significado da sua descrição e coloca a palavra técnica que eu estou mostrando para criar essa familiarização com esse termo na hora de você elaborar a avaliação, a resposta da sua avaliação. Isso auxilia muito, tá bom? Vamos lá, meu diretor, primeira questão. Questão de número 1. A poda é uma prática essencial no manejo de vegetais, de espécies vegetais, perene, especialmente em sistemas agroflorestais e fruticultura. Quando fala agroflorestais e fruticultura, pessoal, ele está falando de ambientes, tá? Ambientes tradicionais e ambientes onde tem SAFs. Sua aplicação correta pode impactar diretamente na produtividade e qualidade dos cultivos. Explique por que ocorre a poda de produção em espécies perenes e qual o seu principal objetivo agronômico. The answer. A poda de produção é realizada periodicamente em espécies vegetativas perenes, com o objetivo de remover brotos e galhos improdutivos. A poda de produção, periodicamente em espécies, é realizada vegetais perenes com o objetivo remover brotos e galhos improdutivos, que consomem a energia da planta de forma ineficiente. Esse tipo de poda visa direcionar o vigor da planta, a energia, para as estruturas produtivas, promovendo maior desenvolvimento dos frutos e flores. Desta forma, a prática contribui diretamente para o aumento da produtividade e melhora a qualidade dos frutos. Tá bom? Ok. Questão de número 2. O sistema em sistemas produtivos sustentáveis, práticas como a poda contribuem para o manejo adequado de espécies frutíferas perene. O planejamento da poda exige análise de fatores morfológicos e produtivos da planta. Com base no manejo adequado da poda em sistemas agroecológicos, qual fator deve ser considerado prioritariamente? Alternativa A, o volume da água retido nas folhas da planta. B, a variação sazonal das cores dos frutos. C, a arquitetura da planta e o impacto na colheita e produtividade. D, a polinização cruzada realizada por agentes externos. Ou C, o ciclo diurno de fotossíntese da espécie. Não, gente, é a alternativa C. A arquitetura da planta e o impacto na colheita, porque a poda ela está totalmente direcionada à arquitetura da planta, porque a arquitetura da planta está diretamente proporcional às suas necessidades fisiológicas, que vai impactar diretamente no quê? Na sua produtividade e logo na colheita. Seja a colheita manual ou mecanizada.
Questão de número 3. Em atividades agrícolas, especialmente no cultivo de espécies frutíferas e ornamentais, olha, é verdade, ornamentais, é comum, é uma coisa boa, né? Eu não enfatizei a questão ornamental. É comum a realização de práticas que visam melhorar o desempenho das plantas e facilitar o manejo, como a poda. Essa técnica influencia diretamente o crescimento, a formação de copa, a produtividade e até mesmo a sanidade vegetal. Com base nos conhecimentos sobre práticas agrícolas sustentáveis, explique o que é a poda e qual a sua finalidade no manejo das plantas. A poda é uma técnica que envolve cortes e remoções controladas, significa que vai estimular alguma coisa, né? Como ramos, galhos, brotos de espécies lenhosas quanto herbáceas. Lenhosas e herbáceas. Essa prática tem como finalidade direcionar o crescimento da planta, quer dizer, estimular, né? Melhorando a produtividade, facilitando a colheita e tratos culturais a serem desenvolvidos durante o processo de produção. Questão de número 4. O sistema de produção agrícola sustentável, especialmente no cultivo de frutíferas e espécies perenes. A poda é uma técnica amplamente utilizada para conduzir o desenvolvimento da planta, favorecer a produção e manter a sanidade dos cultivos. Com base nesse contexto, diferentes tipos de podas são aplicadas conforme o objetivo a ser alcançado em cada fase do ciclo da planta. Perfeito! Considerando os conhecimentos sobre a técnica de manejo vegetal, indique a alternativa que apresenta corretamente os tipos de poda utilizados no cultivo agrícola. Poda de frutificação, poda de limpeza, poda química e poda aérea, poda de condução, poda de colheita, poda foliar e poda radial, poda de formação, poda de limpeza, poda de produção e poda de adubação, poda biológica, poda de crescimento, poda estrutural e poda de frutificação, ou poda mecânica, poda química e poda de cobertura e poda subterrânea. Meu Deus, Senhor! Eu não estou medicado. C. Poda de formação, poda de limpeza, poda de produção e poda de adubação. A alternativa correta é a alternativa C. Questão 5. Em sistemas agroflorestais, práticas como a poda exercem papel fundamental para o equilíbrio e produtividade do sistema. Sim, a poda, quando bem manejada, influencia diretamente o microclima, o ciclo nutritivo e a convivência entre as espécies vegetais cultivadas em consórcios diversos. Considerando o manejo adequado dos SAFs, explique qual é o principal objetivo da realização da poda nesse tipo de sistema agroecológico. O principal objetivo de podas nos sistemas agroflorestais, SAFs, é o controle de entrada de luz para o cultivo agrícola e adubação. Esse aqui é o principal, gente. E adubação, pronto, tá aqui, ó, do sistema. A biomassa, pronto, tá aqui. A poda contribui para ajudar o sombreamento, favorecendo o desenvolvimento de espécies que necessitam de maior ou menor luminosidade, proporcionando aporte orgânico ao solo, melhorando a sua fertilidade e estimulando a ciclagem de nutrientes. Para mim, meu diretor. Finalizando aqui, mais uma atividade com vocês. Um beijo, um abraço, até a próxima. Tchau.